Hi, how are you? Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade nas nossas atividades de inglês. E para nós começarmos, eu gostaria que vocês pegassem comigo lá na page 13, lá na página 13. Por quê? Porque como vocês se lembram, na aula passada o teacher pediu que vocês fizessem o exercise number 3, o exercício número 3, como homework, como um dever de casa, ok? Nós estávamos estudando, então, sobre opinion, sobre opiniões, assim como nós vimos lá na página 11. Quando nós falamos lá como eram os filmes, ou como era alguma coisa. Depois nós fizemos na página 12 novamente, quando nós associamos ali as imagens à nossa opinião, né? E aqui na página 13, na page 13, eu havia pedido que vocês completassem embaixo de cada um daqueles programas ou plataformas que apareceram ali, utilizando aquelas frases ou aquelas expressões que nós havíamos aprendido. Eu até coloquei aqui na tela de novo para vocês, não é a correção, aqui eu só coloquei para a gente iniciar a nossa aula. Então eu coloquei aqui algumas daquelas frases que nós tínhamos visto lá atrás, que vocês poderiam utilizar, então, para responder estes exercícios. Olha lá. It's boring. It's boring é utilizado no sentido de é chato. It's interesting. É interessante. Então, quando nós achamos algo muito interessante. It's funny. É divertido, é engraçado. It's terrible, né? Então, nós usamos ali o it's terrible quando algo é terrível, né? No sentido de ruim. E it's cool é legal, certo? Então, ali na página 13, vocês iriam colocar a opinião de vocês sobre cada um daqueles casos, daquelas imagens que estavam aparecendo, né? Ali nós tínhamos programas e plataformas que nós encontramos na internet, ok? Então, olha lá como era para vocês terem feito, tá? O que o teacher escreveu aí embaixo é um exemplo. Se vocês não colocaram igual, não tem problema, tá? Mas, por exemplo, lá no video streaming, né, que são canais que disponibilizam filmes, né, vídeos, por exemplo, eu coloquei assim, it's interesting. It's interesting. É interessante. Se você não acha interessante, você pode colocar, por exemplo, it's cool. É legal. Ou então, se você não acha que é cool, it's boring. É chato. Não tem problema, tá? Só que antes da palavrinha ali que você vai colocar para sua opinião, temos que escrever o it's na frente. Olha lá o segundo, de music videos, de vídeos musicais, né? Aquela plataforma, geralmente, onde a gente entra lá para procurar uma música, para procurar a letra de uma música, o show de um artista. Então, o que você acha dessa plataforma? Para não repetir, eu fui variando. Mas vocês poderiam repetir que não teria problema nenhum, tá? Se repetiu, não tem problema. Eu coloquei que é legal. It's cool. É legal. Olha lá o próximo. Series. Séries. Né? Então, o que você acha deste tipo de programa? Tá? Lembrando, pessoal, que não é necessariamente o que está aparecendo. São esses tipos de programas. Tá? O que você acha de séries?
Não necessariamente esta que está aparecendo aí. As séries em geral. O que você acha? Ah, it's funny. Ah, é engraçado. Ou it's cool. É legal. It's interesting. É interessante. Então, vocês vão colocar aí de acordo com a opinião de vocês sobre cada um destes programas. Movies. Olha lá agora. Filmes. O que você acha de filmes? Qual que é a sua opinião? What's your opinion? Eu coloquei ali um exemplo, mas eu acredito que não é todo mundo que vai concordar. Como eu disse, eu fui variando, eu fui trocando ali as frases para ficar uma em cada lugar, mas vocês podem repetir. Por exemplo, digamos que eu não goste muito de filmes. Então eu falo it's boring. É chato. Então digamos que eu prefiro a series. Então para os movies, it's boring. Ok? Então lembrando que tem que ter o it's na frente do adjetivo que a gente está colocando para cada um destes programas ou plataformas. O próximo que está aparecendo ali, news. News são as notícias, ou seja, todos aqueles programas que a gente vê na TV que passa alguma notícia, que é o que nós chamamos de jornais, né? São os jornais. Então ali nós temos news. E lá no meio ainda está escrito, breaking news, que seriam as notícias de última hora. Então, por exemplo, eu não gosto de jornal, eu não acho legal. Então eu coloquei ali, it's boring. Agora, se você acha que é, por exemplo, interessante, it's interesting. Ok? E do lado ali, nós temos um que eu acredito que todos vocês gostem. Cartoons. Cartoons, que são os desenhos animados. Então, sobre os desenhos animados, eu coloquei ali um exemplo. It's funny. It's funny, que significa é engraçado ou é divertido, também poderia ser. Então, vocês poderiam colocar it's interesting, it's cool, ou então quem não gosta poderia ter colocado também it's boring, né? É chato. Ok, pessoal? Então, só para nós conferirmos, então, aí as respostas, como que deveria ter sido escrito. Se vocês não colocaram igual ao que está no exemplo, não tem problema, porque é your opinion, é a sua opinião. Ok? Então, very good. Dando sequência, agora nós vamos lá na page 14, lá na página 14. Ali na página 14, como vocês estão vendo, nós temos uma imagem bem grandona com um monte de informação. O teacher foi fazendo um recorte aqui, para nós irmos analisando por partes. Aqui nós temos um survey result, que significa um resultado de uma pesquisa. Como nós estamos falando de programas, nós estamos falando um pouquinho ali sobre tecnologia, olha lá sobre o que foi a pesquisa. Media used by teens, que seria tweens, a mídia utilizada pelos pré-adolescentes. Tá? Então, foi realizada uma pesquisa sobre os pré-adolescentes, né? Aqueles que estão entre a idade de 8 e de 12 anos de idade, sobre os tipos de mídia que eles utilizam. Tá? Olha lá o que diz a primeira parte, então. 2015 National Survey about the Media Habits and Preferences of American Tweens, ages between 8 and 12. Então, uma pesquisa nacional de 2015 sobre os hábitos
né, das mídias digitais e preferências dos pré-adolescentes americanos, com idade entre 8 e 12. Então vamos dar uma olhada ali, ó. Primeira parte. Average Daily Media Use. Então, o uso médio diário de mídias. Olha lá, 6 hours, de 6 horas. Então, em média, os pré-adolescentes americanos, eles fazem uso dessas mídias por aproximadamente 6 horas diárias. Mas, tirando school e homework, então, sem falar do uso delas para a escola ou para tarefa de casa, dever de casa, tá? Depois, do ladinho, media habits. Então, os hábitos na mídia. O que estes pré-adolescentes fazem na mídia? Quais são os hábitos deles? Vamos começar ali embaixo, ó. 15%. 15%. Social networkers. Então, 15% são aqueles que utilizam as redes sociais, certo? Então, eles fazem uso, eles utilizam as mídias apenas para fazer uso das redes sociais. Depois, subindo, 23%, video gamers. Então, são aqueles que acessam as mídias sociais para jogar jogos de videogame. Depois, 14%, 14%, mobile gamers. Então, são aqueles jogadores móveis, né, no celular. Então, são aqueles que jogam jogos no celular. Depois, 11%, readers. São os leitores, com 11%. Olha só, a maioria faz outras coisas do que você acessar, por exemplo, as mídias ali para fazer uma leitura, que é tão importante, né? 11%. 27%, que é 27%, são light users. Esses light users são aquelas pessoas que fizeram até 2 compras online. Ou seja, aquelas pessoas que entram para fazer compras, mas que consomem pouco, que compram pouco, às vezes. E 10%, que são os 10%, são heavy users. São aquelas pessoas, né, ou no caso, aqueles pré-adolescentes, que consomem muitas marcas e muitos produtos disponíveis nas redes sociais ou na internet como um todo, ok? Ou então, podemos entender que 27% não usam com tanta frequência e que 10% usam com bastante frequência as mídias sociais. Enfim, as mídias no geral. Seguindo, nós temos a parte de baixo agora. Boys and girls use this time differently. Então, os meninos e as meninas usam este tempo que eles passam usando as mídias digitais ali de maneira diferente. Então, eles gastam o tempo de maneira diferente. Por exemplo, olha ali embaixo, ó, na cor azul, 43 minutes. E na cor vermelha, 12 minutes, 12 minutos. Ou seja, quando se trata de videogames, 43 minutos são os meninos que gastam jogando videogames, em média, né? E as meninas gastam apenas 12 minutos, se comparadas aos meninos. E depois a parte de baixo, social media, que são as mídias sociais, né? As redes sociais. 6 minutes
para os boys, então os meninos gastam apenas 6 minutos e as girls gastam em média 26 minutes, 26 minutos, certo? Então o tempo gasto nas redes sociais, nas mídias sociais como um todo, é bem diferente dos meninos e das meninas. E do outro lado, olha lá, most part of screen time refers to mobile devices. A maior parte do tempo, né, diante de uma tela se refere a dispositivos móveis, ou seja, tablet, celular, aquilo que você consegue carregar com você. 53% have their own tablet. Então, olha lá, 53% tem o próprio tablet. Então, dentre estes pré-adolescentes, 53% deles é deles. Eles têm o tablet, eles não precisam pegar emprestado de ninguém. E 24% have their own smartphone. E 24% têm o próprio smartphone, né, que são estes celulares de última geração que nós temos agora, onde você consegue fazer acesso à internet fazendo uso dele, ok? E para terminar ali, olha o que nós temos. Daily Media Diet. Aqui seria tipo uma dieta diária das mídias, ok? Olha lá, 62% watch TV. Então, 62% destes tweens assistem TV. Depois, 37% listen to music. 37% ouvem música. 27% play mobile games. 27% jogam jogos móveis, né? No celular, por exemplo. 27% read. 27% leem. 24% watch online videos. 24% deles assistem vídeos online. E 10% use social media. 10% então usam as mídias sociais. Ok, pessoal? Então aqui nós tivemos algumas informações bem interessantes, né, sobre o uso de toda essa tecnologia referente aos pré-adolescentes de 8 a 12 anos de idade, para nós termos ali uma ideia sobre como eles se comportam no dia a dia, né, no seu dia a dia, com relação ao uso de toda essa tecnologia que eles têm à disposição. Ok? Dando sequência agora, eu gostaria que vocês pegassem comigo lá na page 15, lá na página 15. Na página 15, nós temos esta segunda parte ali da folha de exercícios, onde tem o exercise number 3. Este exercise number 3, o teacher quer que vocês façam como um homework, como um dever de casa. Mas o que é este homework? Olha lá. Use o quadro disponível no material de apoio. Tá, mas que quadro? Para quê? Porque o exercício diz assim: Create the perfect channel. Crie o canal perfeito. Então vocês vão imaginar um canal de TV. E aí, vocês vão fazer o uso deste quadro que está lá no material de apoio para elaborar esta atividade. Então, olha o que o exercício pede ali. Define a name for your channel. Define um nome para o seu canal. Create a logo to represent it. Então, vocês vão elaborar um logo,
né, um desenho, uma imagem para localizar, para identificar o seu canal. Define a TV Guide. E defina o guia de TV, ou seja, aquele guia de programações do seu canal, tá? O quadro que está falando é esse aqui, ó. Aqui o teacher chegou a completar para mostrar para vocês. Mas lá no material de apoio, se vocês forem lá no finalzinho da apostila de vocês, vocês vão encontrar. Então vocês têm lá, ó, página 15, The Perfect Channel, tá? E aí como que vocês vão completar? Aqui o teacher inventou ali, simulou para vocês um canal. Digamos que o nome do meu canal fosse ali, ó, Dom Bosco School. Digamos que é um canal que fosse passar as coisas da nossa escola. Então, lá na primeira linha, Channel Name é o nome do canal. Então, ali onde eu coloquei Dom Bosco School, você vai inventar o nome para o seu canal. Tá? Você vai inventar. Aí você vai usar a sua imaginação. Lá onde está escrito Number, é o número do canal. Em que canal? Qual é o número desse canal que você criou? Eu inventei ali, eu coloquei number 5. Então, o canal 5 é o Dom Bosco School. E daí lá no logo, vocês vão imaginar o logotipo, ou seja, um desenho que identifique o seu canal. Vocês vão fazer um desenho ali para o seu canal. Ok? Então é só ir trocando isso que o teacher completou ali, usando a sua imaginação. Nas linhas que vem abaixo, tem um monte de linha, pessoal. Não precisa fazer tudo, tá? Pode fazer uns 3 pelo menos. Só uns 3 já tá bom. Na primeira coluna, ó, está escrito time. É o horário. Então, o horário que vai passar aquilo. No meio está escrito picture. Então, você vai fazer um desenho para aquele programa. E na frente, você vai escrever qual é o nome do programa. Então, olha ali, por exemplo. At 8, às 8, tem o programa de sports. Então, ali no meio, eu coloquei o desenho de algumas bolas, né? Então, digamos que neste canal vai passar ali às 8 um programa sobre esportes. Olha lá depois. Às 9, at 9, às 9 horas, é um canal sobre reading, sobre leitura. Então, eu coloquei ali no meio um desenho que faz alguma referência, né? Que tem a ver com leitura. Temos ali um livro aberto. E às 10 horas, at 10, eu coloquei ali EI. Eu abreviei aquela matéria que vocês têm sobre a escola da inteligência. Certo? Então, digamos que vai ter ali uma programação sobre a escola da inteligência. Daí eu coloquei uma imagem ali, eu procurei uma imagem e coloquei, ó, um coraçãozinho, daí uma ideia, né, inteligência, então a questão afetiva. Então é isso que eu quero que vocês façam, pessoal. Vocês vão inventar ali, né, vocês vão criar, usar a imaginação, o nome do canal, o número em que passa, em que está esse canal, o desenho para o canal de vocês. Depois, nas linhas de baixo, vocês vão colocar o horário que tem aquele programa, um desenho para o programa, se vocês quiserem recortar de algum lugar, pode recortar, não tem problema nenhum. Ou desenhar mesmo. E escrever o nome do programa. Se vocês quiserem colocar o nome do programa em português, caso vocês não consigam colocar em inglês, não tem problema, ok? Mas completem bem parecido com o que o teacher fez aqui, ó, que dá certinho, tá? Pode fazer pelo menos 3. Se vocês conseguirem fazer tudo, melhor ainda. Mas se vocês não conseguirem, pode ser pelo menos 3 horários de programação. Igual eu fiz aqui, ó. Às 8, at 9, às 9, ou at 10, às 10. Ok, pessoal?
Então eu quero que vocês caprichem nesta atividade. Se vocês quiserem deixar essa folha lá no material de apoio mesmo, não precisa nem destacar ela. Mas se vocês quiserem destacar, daí vocês deixam no meio da apostila, tá bom? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todas as atividades que o teacher pediu e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!